Na sessão anterior, a gente trabalhou com controladores. Os controladores são responsáveis por receberem as requisições do cliente. Então, o cliente navegando na sua página, ele vai clicar em algum botão ou algum link e isso vai gerar requisição. Vai gerar uma requisição que vai ser enviada para o seu servidor e por meio das rotas, quem vai receber a requisição provavelmente vai ser algum método de algum controlador que você tenha lá dentro da sua aplicação. E esse controlador, ele vai ser responsável por enviar uma mensagem de volta ao cliente que requisitou, ou seja, uma resposta à requisição. E essa resposta pode envolver uma consulta à base de dados. A gente emulou a base de dados aqui na sessão anterior através da utilização de sessões. Bom, o que a gente vai ver nessa sessão agora é a respeito de views. As views são uma view é uma maneira em que uma resposta pode ser encapsulada aqui pelo controlador para que o usuário possa receber e ver de uma maneira um pouco visualmente agradável qual que é a resposta da requisição que ele solicitou. Então ele vai enviar uma pergunta lá, uma requisição pedindo que todos os clientes sejam exibidos, então eu vou enviar uma lista HTML toda formatada para que ele possa visualizar essa lista de clientes que ele requisitou. As views são tratadas pelo Laravel através de uma linguagem de formatação, uma linguagem Blade. E o Blade, a ideia do Blade é fornecer para vocês maneiras práticas de vocês manipularem dados dentro de views. A gente já viu algumas coisas relacionadas, por exemplo, a como fazer um loop, né? Utilizar um for each dentro de uma view. A gente viu como exibir dados que estão sendo recebidos através de controladores. Aqui os controladores eles podem receber os dados da base de dados, vão encapsular isso, vão mandar para a view e lá dentro da view a gente viu como que a gente pode mostrar esses dados para o usuário através do chaves-chaves, né, que a gente viu que também a gente pode utilizar algumas funções específicas do Laravel e até mesmo do PHP lá dentro para formar a resposta para ser entregue para o usuário. Então nessa sessão agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre como o Laravel trata as views, como que a gente pode manipular essas views. A gente vai ver um pouco sobre templates de views, como que a gente pode montar templates para serem reutilizados, para não ficar repetindo códigos HTML. Então tudo isso a gente vai ver nessa sessão. Na sessão anterior, a gente utilizou o index.blade dentro da pasta clientes, dentro da nossa pasta views, para exibir todos os clientes que a gente tinha cadastrado na sessão. Então, aqui todas as views que estiverem dentro de pastas, dentro de views aqui, elas são referenciadas através do nome da pasta, ponto, nome da view. A extensão blade.php deve ser omitida. Então aqui dentro do controlador, no momento em que eu vou retornar a view, eu vou fazer referência ao clientes, porque automaticamente ao chamar view aqui, essa função vai procurar lá dentro do resource views o nome da view que eu estou passando por parâmetro. Se essa view se encontra dentro de alguma pasta, eu vou utilizar o nome da pasta, ponto, nome da view, sem o ponto blade.php. Uma coisa interessante é que eu estou passando parâmetros para essa view. A gente vai ver nessa seção como passar parâmetros de maneiras diferentes. Então, a gente vai copiar essa linha aqui. Eu vou comentar essa linha. Vou continuar retornando a minha view, mas agora eu não vou mais utilizar o compact. Eu vou retornar minha view utilizando uma funçãozinha aqui, ó, chamada with. Esse with serve para eu passar uma variável lá para minha view e eu vou precisar dar um nome para essa minha variável. O nome dessa minha variável vai se chamar clientes e como segundo parâmetro eu vou setar o valor desse clientes. Então o valor desse clientes vai ser o conteúdo desse meu clientes aqui, dessa minha variável clientes. Vamos ver o resultado disso. Então aqui vocês podem perceber que ele continua funcionando igualmente. A diferença é somente a maneira em que eu estou passando o parâmetro. Quando vocês utilizam o if pode ser encadeado, tá? Vocês podem passar outras coisas aqui também. Vamos supor que vocês queiram passar um título aqui para ele, ó. O if, por exemplo, aqui, título.
eu vou passar agora o conteúdo do título que o título vai ter. Vamos passar aqui para ele, por exemplo, né, o conteúdo todos os clientes. Esse aqui vai ser o que o título vai ter dentro dele, tá? Agora, lá dentro do index, por exemplo, eu posso trocar aqui, ó, em vez de utilizar clientes, eu vou utilizar título. Vamos dar uma olhada? Então aqui eu estou passando para ele todos os clientes. Aqui vocês podem passar também, isso daqui pode ser uma variável, então eu posso criar um título aqui, ó, uma outra variável chamada título, em que eu vou passar como conteúdo de título aqui a variável título. Reparem que eles estão seguindo o mesmo nome, mas não precisam seguir, tá? Aqui vamos supor, eu posso colocar texto aqui, ó, e colocar texto aqui, que tudo vai funcionar da mesma maneira. Então, da mesma maneira, esse clientes aqui que eu estou passando, ele não precisa chamar clientes. Vamos supor que eu chamo clis aqui em vez de clientes. A única mudança que agora eu vou ter é que aqui dentro do index eu vou ter que chamar clis aqui, ó, clis, e não mais clientes. E tudo aqui vai funcionar da mesma maneira. Então eu vou retornar da maneira que estava aqui, só para a gente manter a coerência com o que estava anteriormente. E essa daqui é uma das maneiras que vocês podem utilizar para passar valores variáveis para as views. Reparem que a gente está passando duas variáveis aqui. Vocês podem encadear quantas vocês quiserem. Outra maneira de vocês fazerem a mesma coisa é o seguinte, ó, eu vou só comentar aqui, só para vocês terem como referência de código depois. Eu vou continuar retornando a minha view, tá? Agora eu vou retornar minha view passando para ele um array associativo. Nesse array associativo aqui, ó, vou pular de linha, eu vou ter como índice os nomes das variáveis. Então, clientes, esse clientes aqui, quando eu tentar acessar clientes, ele vai me direcionar o dado que tiver dentro de clientes, e o segundo valor dentro desse meu array associativo, ele vai ser indexado pelo título. Então, título, ele vai ter o conteúdo de texto da variável texto, tá? Vou retornar de novo aqui. Reparem que tudo continua da mesma maneira, tá funcionando. Só que um porém aqui, tá? Da maneira que a gente estava, o compact, a ideia do compact é justamente retornar esse array para você. Então, da maneira que a gente estava utilizando inicialmente, o compact, ele vai transformar cada uma dessas variáveis que vocês estão passando aqui para ele por parâmetro. Ó, vamos passar nesse caso aqui, ó, a gente vai utilizar o mesmo nome, tá? Deixa eu só utilizar o título aqui, ó, porque senão ele vai criar, que se eu utilizar texto, o que vai acontecer? Ele vai criar um índice aqui, texto, que vai apontar para texto, que já vai ser diferente, tá? Não vai ser mais título apontando para texto. Então eu vou mudar. Aqui eu vou colocar texto e texto e texto. Desculpa, título, título e título. Eu mudei aqui, título, título aqui, 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 aqui e aqui. Só para manter coerência de todos os exemplos, tá? Então, aqui eu estou retornando, então, da mesma maneira, essas duas aqui são equivalentes, tá? Então, aqui eu tenho o compact que vai me retornar um array associativo do conteúdo de clientes e título, e aqui eu já tenho um array associativo do conteúdo de clientes e título. Então, essas duas maneiras aqui são a mesma coisa, tá? Vamos retornar aqui, ó, vamos fazer o teste, ó. Fazer o teste aqui, tá funcionando. E agora eu vou comentar essa parte aqui. E eu vou utilizar o compact em vez disso, tá? Vamos voltar aqui. Tá funcionando também. Então são essas as maneiras que eu tenho de passar valores para as minhas views. Aqui dentro da nossa view, index dentro de clientes, a gente está recebendo um array de clientes, certo? E a gente está fazendo um for each, a gente está fazendo um loop dentro desse array, imprimindo cada um dos clientes que a gente tem lá. Agora, reparem numa coisa aqui, se a gente não tiver clientes, o que eu vou ter aqui? Vamos supor que eu não tenho nada, que meu array esteja vazio. Eu vou continuar imprimindo a tag UL.
mesmo não tendo nenhum cliente dentro aqui de clientes. Eu não vou ter nenhuma tag LI, né, list item dentro de UL, mas eu vou continuar tendo L. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o comandinho if do Blade, tá? Todos os comandinhos do Blade, do template Blade, vão começar com arroba. Então aqui eu vou utilizar arroba if, e o if aqui eu vou fazer uma verificação para não imprimir o L aqui, se caso o cliente estiver vazio. Então, aqui dentro, tanto aqui dentro, se vocês separarem do for each, a gente está utilizando diretamente aqui a cifrão C. Então, cifrão C, cifrão clientes. Então, aqui dentro, por exemplo, vamos supor que quando vocês utilizam o if, a gente também pode fazer referência diretamente à variável clientes que a gente está recebendo, como também a qualquer função PHP. Então, aqui eu vou utilizar o count, que é uma função PHP, para verificar se esse cara aqui é maior que zero. Então, eu só vou imprimir o L quando a quantidade minha de elementos aqui dentro de clientes seja maior que zero. Vamos fazer um teste aqui antes, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou falando. Aqui dentro, vamos apagar tudo aqui, ó. Vamos apagar todos os clientes e eu vou mostrar a página aqui para vocês. Reparem aqui como é que tá, ó, o L. Então, eu estou imprimindo essa tag aqui mesmo não tendo nenhum cliente. Agora, a gente vai adicionar o if, tá? Vou adicionar toda a tag aqui, ela é formada, por exemplo, do comando que você quer executar, né? E do end. Então, aqui eu vou utilizar arroba end if para fechar o meu if. Então, eu só vou imprimir o UL se eu tiver algum cliente lá dentro. Vamos lá, vamos testar, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vou dar um inspect. Vamos dar uma olhada para ver. Ó, reparem aqui que ele não está mais imprimindo o UL, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o else. Vamos supor aqui que eu queira imprimir uma mensagem, ó. Ops, aqui vamos imprimir uma mensagem avisando o usuário, por exemplo, vamos utilizar H4 aqui, ó, que não existem usuários, clientes cadastrados. Vamos voltar lá. Então ele vai imprimir para mim a mensagem que não existe usuários cadastrados. No momento em que eu adicionar um novo cliente, por exemplo, ó, ele já vai sumir aquela minha mensagem. Outra maneira que eu posso utilizar também para exibir a mesma mensagem caso não exista nenhum cliente é utilizando o comando empty. Eu vou ter aqui @empty. Deixa eu só apagar aqui que ele está com o template já com o plugin de template. Então eu posso utilizar diretamente assim, tá? Aqui eu vou colocar clientes. Se o cliente estiver empty, então eu vou mostrar essa mensagem aqui. Esse aqui vai fazer a mesma coisa que o else, tá? Exatamente a mesma coisa que o else. Vamos lá? Deixa eu atualizar. Eu vou apagar Maria. Reparem aqui que ele imprimiu duas vezes, tá? Como eu falei para vocês, o empty faz exatamente a tarefa de verificar se esse cara está vazio, ele vai imprimir uma mensagem. Então, aqui, por exemplo, eu posso chamar, criar aqui, utilizar o i7, por exemplo, vamos supor o i7 do... Só que nesse caso o i7 vai estar setado para vazio, mas vai estar setado, o cliente vai ter um conteúdo lá que é o array, que vai estar vazio, ele não vai estar nulo. Mas eu posso utilizar o i7, por exemplo, para verificar se uma variável tal não está sendo passada. Aqui eu posso utilizar normalmente todas as funções não só do Laravel como do PHP, tá aqui dentro do if. Do modo que a gente tem feito até agora a criação das nossas views, se você quisesse, por exemplo, construir um menu, um navbar, no caso um cabeçalho, um footer, coisas assim, todo esse conteúdo teria que vir aqui juntamente com a listagem dos clientes, ou seja, aqui eu teria a declaração do HTML, teria a declaração do navbar, de todos os CSS que eu estou utilizando, de todos os JavaScript que eu estou utilizando, ou seja, essa minha view aqui ia ficar muito pesada, eu ia ter muita coisa aqui dentro, e o que me interessaria, na verdade, aqui, né, que mais me interessa é o que a gente tem aqui, que é a listagem dos clientes.
e não ficar mostrando, por exemplo, o navbar, ficar mostrando outras coisas aqui, encher de HTML, que seria na verdade repetido entre todas essas views aqui. A gente teria uma cópia, por exemplo, o mesmo navbar que está aqui seria declarado aqui, 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 aqui. Enfim, a gente teria uma repetição de código. E qualquer mudança no navbar, por exemplo, a gente teria que sair caçando aqui todos os lugares que ele está implementado para poder modificar. Bom, o Laravel fornece a possibilidade da gente criar templates base, que são, na verdade, layouts que a gente vai reutilizar. Em todas as nossas views, a gente pode criar vários tipos de layouts base que a gente pode reutilizar nas views aqui, sem precisar que a gente tenha que ficar colocando, replicando códigos HTML em todas as views aqui. Então, para iniciar, a gente vai criar um novo diretório aqui, chamado layouts. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá? Isso aqui é totalmente flexível. E aqui dentro a gente vai dar o nome de principal.blade.php. Esse principal.blade.php é uma página HTML. A gente vai colocar aqui dentro uma estrutura HTML, tá? Uma estrutura comum aqui contendo HTML, head, body, title aqui, enfim, uma estrutura bem comum. E o que a gente vai fazer aqui dentro, né? Toda essa parte nossa de clientes agora, ela deve vir parar aqui, deve ser mostrada juntamente com essa estrutura aqui, com esse layout que eu estou preparando. Bom, como que eu vou fazer isso? A gente precisa mexer aqui nos dois lugares. Aqui em index, a gente precisa dizer que a gente quer utilizar esse cara como base, que é o principal, que vai ser o meu layout base. E no principal, eu preciso dizer aonde que o conteúdo do index aqui vai aparecer. Bom, aqui é meio óbvio, né? Nesse caso aqui, como o nosso template não tem nada, só tem um HTML e um body, é óbvio que a gente vai colocar o nosso conteúdo aqui dentro do body, por enquanto. Bom, como que a gente vai colocar, como que o Laravel faz para definir esse modelo, né, de como eu vou colocar o conteúdo aqui? O Laravel fornece para a gente a possibilidade de a gente dividir o nosso código em seções. Aqui, por exemplo, eu posso dizer que todo esse meu código aqui, ó, vamos chamar ele, ó, de section content ou conteúdo, né? Vamos chamar de conteúdo aqui, ó. E aqui embaixo eu vou fechar o section, tá? Vou colocar end section. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que todo esse meu conteúdo aqui dessa minha view faz parte de uma seção chamada section. Agora, o que eu vou fazer? Aqui dentro do principal Blade, eu vou dizer aonde que eu quero que essa seção aqui apareça. Eu vou fazer isso utilizando um comando chamado yield. Aqui dentro de yield eu vou colocar um nome da seção. Ou seja, eu posso declarar essa mesma seção aqui em todas as views. Eu vou ter uma section chamada conteúdo. E automaticamente esse conteúdo vem parar nesse local específico aqui da minha página. Isso me deixa livre, por exemplo, para construir aqui um menu e colocar, por exemplo, esse cara do lado direito ali alinhado com alguma outra coisa que eu queira, tá? Bom, isso daqui é uma coisa, mas agora como que eu vou dizer, por exemplo, aqui dentro desse index aqui, qual que é o layout que eu quero utilizar? Eu vou fazer isso utilizando o extends. Então aqui eu tenho um comando chamado extends. E aqui eu vou dizer para ele qual que é o layout que eu quero utilizar. Se vocês repararam, a gente colocou o principal dentro aqui de layouts. O extends automaticamente vai buscar a view nessa pasta de views. Então a gente precisa dizer aqui que a gente quer utilizar o principal que está dentro de layouts. Então layouts, ponto, da mesma maneira que a gente utiliza ponto para designar uma view que está dentro de uma outra pasta, ponto principal. Então dessa maneira, a gente está dizendo aqui no index.blade que a gente quer utilizar esse layout principal e a gente está dizendo, ó, esse aqui é o conteúdo. Então, esse conteúdo aqui vai vir parar bem onde está esse yield. Vamos fazer um teste, vamos ver como é que vai ficar o nosso design. Ó. Bom, por enquanto não mudou nada, vamos dar uma olhada na página. Vamos dar um inspect aqui. Aqui a gente já tem... vamos colocar um title aqui, reparem que está vazio, tá? Só para vocês verificarem que está realmente funcionando. Vamos colocar um title aqui, vamos chamar de views, que é o título da nossa sessão. Vamos atualizar. Então a gente tem aqui
o nosso title já. Reparem que ele já está usando a estrutura nossa aqui, tá? A gente tem o nosso title de views e todo o nosso código vem parar aqui dentro de body, que foi aonde a gente mandou colocar o nosso conteúdo. Então é assim que o Laravel fornece para a gente a possibilidade de se trabalhar com templates Blade, com templates base. Aqui, por exemplo, eu posso ter várias seções, eu posso definir várias seções. Aqui eu não sou restrito a definir uma única seção. E aqui eu posso ter vários IELs, ou seja, eu posso montar minha estrutura de página e dividir onde que eu quero que apareça cada uma das seções que eu estou definindo aqui dentro. Agora o que a gente vai fazer vai ser aplicar o nosso layout a todas as nossas views. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse mesmo código que a gente adicionou, que é extends e o section, a gente vai aplicar tanto para o create, a gente vai colocar aqui, deixa eu só criar uma parte do nosso código aqui, só para colar em todos eles aqui, tá? Então, isso daqui eu vou colar em todas as nossas views, e aqui eu vou colocar esse código aqui dentro de section, tá? Vou fazer isso para todas as nossas views. Vamos lá. Aqui em Create, Edit também vai ter. Eu vou colocar isso aqui tudo dentro de Section conteúdo. O index já tem e falta agora o info, né? Vou colocar todo esse conteúdo aqui dentro da Section conteúdo. Bom, feito isso, agora todas as nossas views elas já estão nesse mesmo padrão, só que a gente vai fazer algumas alterações agora no nosso aqui dentro do nosso layout padrão. Então a gente está com o nosso principal aberto aqui. Vocês receberam um arquivo contendo CSS. Vocês vão definir um estilo aqui, uma tag estilo, e a gente vai fazer o seguinte: eu vou copiar todo o CSS aqui dentro. Vocês também façam isso. É um CSS muito simples, é só para definição de um pequeno menu que a gente vai trabalhar, que a gente vai colocar do lado esquerdo da nossa tela. Então, de modo rápido aqui eu vou dizer o que cada coisa está fazendo, tá? Então aqui tem uma definição de linha em flex. Isso daqui a gente vai definir duas colunas, uma coluna, essa coluna 1 vai conter, vai ter 30% da tela, que vai conter um menu. A coluna 2 vai conter o conteúdo, vai ter o conteúdo em si, tá? Que eu estou selecionando. E aqui a gente vai definir um menu através de uma lista. Então, cada lista aqui a gente esse comando aqui é para retirar aquele bullet, né? Aquela bolinha que fica na frente lá de cada item. E aqui é um menu. Então, a gente vai utilizar a tag de address, né? Onde a gente vai ter um background, uma coloração de background, a gente vai transformar ele num quadrado e a gente vai mostrar como se fosse uma opção, como se fosse um menu. E esse hover aqui para quando eu quero passar o mouse, ele trocar a cor de fundo, trocar a cor de letra, a fonte vai para bold, e quando o cara estiver ativo, quando a opção estiver ativa, isso aqui a gente vai fazer depois, tá? Ela vai ficar com uma cor diferente. Então, a gente vai adicionar tudo isso aqui embaixo, dentro do nosso body. O que a gente vai fazer aqui? Vamos criar duas divs, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos criar uma div, uma delas vai ser a div row, tá? Que vai conter uma column, que vai conter uma div que é col1, e aqui dentro a gente vai ter uma lista, e essa lista aqui vai ter 3 itens. Então, essa daqui que vai ficar a estrutura nossa. Dentro aqui eu acabei não colocando, mas a gente vai ter as nossas tags, tá? Vamos deixar isso aqui para depois. Eu só vou adicionar aqui em cada uma delas. E aqui embaixo eu vou ter uma segunda div que vai ser do tipo, aliás, aqui dentro da minha linha, eu vou ter uma segunda div que vai ser col2, tá? Onde eu vou colocar o meu conteúdo. Então aqui eu vou colocar o meu conteúdo aqui dentro, ele vai aparecer do lado direito da minha tela agora o meu conteúdo, e aqui ó, eu vou colocar as minhas opções. O que eu vou ter de opção aqui? Vamos chamar a primeira delas aqui vai ser o que a gente já tem, que é clientes, né? E depois a gente vai criar algumas outras. Vamos criar aqui uma de produtos, ó, por exemplo, uma de departamentos, enfim. É só para a gente poder ter opções aqui. Bom, em clientes a gente já tem o que colocar, que seria
como que a gente pode fazer aqui, né? Utilizar o que a gente já sabe do root. Então, vamos chamar a função root, passando para ela qual que é o nome da nossa rota. O nome da nossa rota aqui vai ser clientes.index. Essa daqui vai ser a nossa rota. Aqui a gente vai deixar outras coisas por enquanto, tá? E vamos ver como é que está ficando o nosso layout. Vamos dar uma olhada. Então, por enquanto está assim. Faltou uma coisinha aqui, ó. Faltou só a gente adicionar uma div aqui, ó, que vai ser menu. E essa lista aqui vai parar dentro dela, tá? Vamos colocar dentro dessa div. Vamos só organizar um pouquinho aqui, ó, o código. Vamos dar uma olhada lá. Então ficou assim, ó, eu vou ter um menuzinho aqui e aqui vai aparecer os meus, cada um dos meus itens, né, que eu estou selecionando. Eu tenho clientes, os outros aqui eu não tenho nada por enquanto. E quando eu tiver Active, vamos supor que cada um deles aqui tem a classe Active, ó. Vamos supor que esse cara tem uma classe aqui, ó, e que vai ser Active. Ele vai estar ativo. Isso quer dizer que a rota dele está ativa. Então ele vai ficar selecionado dessa maneira, tá? Então aqui reparem que eu estou, todos os, se vocês mandarem editar, por exemplo, mandar dar o info, mandar apagar um determinado elemento aqui, todos eles aqui vão estar seguindo o mesmo padrão. Ou seja, criei um template para a página e eu estou colocando cada um deles aqui no lugar em que eles devem ficar. Então isso aqui já dá uma ideia do que a gente pode criar com a ideia de template base que o Blade fornece para a gente. O que a gente vai fazer agora vai ser separar o nosso CSS do nosso código. Ele está meio poluindo aqui o nosso template, né? Reparem que eu tenho pouco CSS aqui, mas eu poderia ter muito mais. E isso ia acabar poluindo aqui no caso, o meu template principal. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar toda essa parte de CSS no arquivo separado. Bom, como eu falei para vocês, a pasta public é a pasta em que vai ser essa pasta aqui que o usuário vai poder ver através do browser. É uma pasta public, todos os dados aqui são públicos, então eu posso ler dessa pasta aqui. Tanto que o index aqui vai puxando os arquivos, né, os arquivos necessários que estão aqui dentro dessa pasta public. Então aqui, se vocês repararem, vocês vão ver que tem uma pasta CSS. A gente vai falar sobre esse app CSS depois. Mas o que eu quero passar para vocês agora é que vocês podem criar um arquivinho aqui, ó, chamado principal.css, onde vocês podem colocar todos esses CSS que vocês estão colocando aqui, ó. Então a gente tem todos esses CSS, a gente vai retirar daqui, a gente vai colocar tudo aqui dentro de principal CSS. Agora o que a gente vai fazer vai ser aqui dentro, em vez da gente utilizar o style, a gente vai utilizar o link, tá? O link a gente vai utilizar o CSS, na verdade a gente vai setar o endereço aqui pro principal. Como que a gente vai fazer isso, né? Bom, o Laravel, ele tem aqui, se vocês olharem o .env, ele vai ter aqui, por exemplo, o app URL, que é o local, qual que é eu vou informar aqui qual que é o domínio que minha aplicação vai estar. Isso aqui é usado para algumas coisas, tá? Mas, por exemplo, cada vez que eu que eu modifico o meu domínio, eu não posso colocar, por exemplo, aqui diretamente www, alguma coisa aqui.com. Se eu mudar o meu domínio, eu corro risco aqui de ter que ficar trocando em todas as páginas que eu coloquei meu domínio aqui na mão, né? Coloquei manualmente meu domínio. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui dentro, a gente vai utilizar uma funçãozinha do Laravel que se chama asset. Essa funçãozinha, ela serve para buscar lá no pasta public, ela vai retornar para vocês aqui um endereço da pasta public, a partir da pasta public aqui, ó, do arquivo que vocês querem. Então, no caso, o que eu vou passar para o asset aqui? Ó? Eu vou passar css barra principal.css. O que ele vai fazer? Ele vai gerar para mim um endereço contendo todo o domínio, no caso nossa porta, barra css, barra principal css. Ele vai montar todo esse caminho para mim. Então,
É altamente recomendável que quando vocês utilizam styles ou utilizam JavaScript, ou seja lá uma figura que vocês estão colocando lá dentro da pasta public, que você utilize essa função aqui, porque ela já vai te retornar o endereço certinho do recurso que você está querendo. Então vamos testar? Vamos voltar aqui para nossa aplicação. Não vai mudar nada. O que vocês vão ver é que agora vai aparecer aqui um link para o caso do CSS, né? Que se vocês, no caso aqui, vamos tentar abrir ele aqui, vocês vão ver que vai abrir, é o arquivo que a gente acabou de criar, tá? Então é uma maneira simples da gente deixar o nosso código limpo e sem dependência aqui no caso de domínio. Então eu vou utilizar essa função aqui para me gerar, reparem que ele já gera para vocês o endereço certinho de onde está o CSS que vocês estão querendo ou qualquer outro recurso que vocês estão querendo. Nessa aula a gente vai trabalhar com o Active aqui do menu. A gente vai deixar todos eles funcionais. Vamos criar mais duas views aqui para a gente ter em produtos e em departamentos. E a gente vai fazer com que esse Active aqui seja dinâmico. Ou seja, no momento que a gente estiver na view de produtos, esse item aqui do nosso menu vai estar ativo. Quando a gente estiver em departamentos, esse aqui vai estar ativo. Vamos lá ver como é que a gente pode fazer então. A gente vai criar mais duas views aqui. Vamos criar uma pasta aqui, vamos deixar como outras, e aqui dentro a gente vai criar uma view tanto para produto, né? Vamos criar aqui uma view produtos.blade.php, vamos criar uma view para departamentos.blade.php. Não vai ter nada demais lá, somente é só para a gente poder ter essas views, né? Vamos criar aqui a partir do nosso layout de clientes, ó. Vamos pegar como é que está a parte de extends. Vamos adicionar aqui em departamentos. A ideia de departamentos, a gente vai ter aqui uma listagem de todos os departamentos que a gente tem. Vamos colocar aqui, ó, departamentos. Vamos criar umas listas aqui, né? Uma lista com uns 4 itens, tá bom? Vamos colocar aqui computadores, eletrônicos, acessórios e roupas. Bom, tá bom já isso daqui. A gente vai fazer a mesma coisa lá no caso da view de produtos. Vamos colocar alguma coisa aqui, ó, por exemplo, PC, notebook, mouse. Aqui a gente vai colocar camiseta. E vamos só trocar o título aqui, ó, produtos. Agora a gente já viu para as duas rotas. A gente vai adicionar essas duas rotas aqui em root, a nossa pasta root web.php. A gente já tem aqui uma rota para produtos, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte, ó, em vez de a gente ir direto para o meu controlador, a gente vai colocar uma funçãozinha aqui, function, que vai retornar return view outros.produtos. A mesma coisa a gente vai fazer para departamentos, tá? Departamentos. A gente vai nomear agora cada uma dessas rotas. Deixa eu colocar aqui a departamentos. Colocar um ponto e vírgula que faltou aqui, um ponto e vírgula que faltou aqui. E agora a gente vai nomear essas rotas aqui, ó. Vamos chamar esse daqui, vamos dar um name aqui de produtos e um name aqui nesse outro de departamentos. Feito isso, a gente vai lá para o nosso menu principal, no nosso index, aliás, aqui no nosso template base, né? Que é o nosso principal.blade. Aqui a gente tá vendo que a gente tem duas opções, três opções aqui. Uma delas a gente já tá coerente já, né? A gente vai colocar o restante agora, tá? Então aqui, ó, deixa eu colocar o root aqui. Aqui a gente vai apontar para produtos. E aqui a gente vai apontar para departamentos. Vamos dar uma olhada para ver como é que tá ficando, ó. Produtos.
View outros produtos. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver o que está acontecendo. Ó. Outras, né? Aqui é outras. Deixa eu arrumar aqui um web.php. Outras, tá? Então aqui a gente tem produtos, departamentos, tá? Tá tudo funcionando, só o Active que não está funcionando ainda. Então a gente vai cuidar do Active agora. A gente vai vir aqui no nosso principal.blade. A ideia aqui é colocar a classe de ativo conforme a rota. Então se a gente estiver nessa rota aqui de clientes, a gente vai colocar essa rota aqui como ativo. A gente vai utilizar aqui, ó, o seguinte, daqui dentro da class, a gente vai adicionar aqui a chaves. Deixa eu só dar uma quebra de linha aqui, só para ficar mais fácil de se trabalhar. Aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou perguntar se a minha requisição, aqui dentro eu consigo acessar a minha requisição, tá? A requisição que está chegando para mim. E eu vou perguntar se a minha rota, tá? Se a minha rota é, no caso aqui, a rota de clientes.index. Clientes.index. Se sim, eu estou fazendo operador ternário aqui, eu vou retornar o active. Active. Se não, eu vou retornar o vazio. É isso que eu vou fazer aqui dentro. Vamos lá ver? Deixa eu dar um atualizar. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu errei as aspas aqui, pessoal. Vamos voltar aqui, ó. Aspas. Vamos testar de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Aqui a gente tem um ponto de interrogação. Vamos trocar aqui para 2 pontos. Vamos testar de novo. E aqui a gente tem em produtos, o cliente sumiu. Está em departamentos, o cliente sumiu. Vamos voltar para clientes. E agora ficou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar isso daqui para os outros também, tá? Da mesma maneira. Vamos copiar essa parte aqui do class. Vamos colar para todos os outros aqui, ó. Só que vão ser rotas diferentes, né? A única coisa que vai mudar aqui. Aqui a gente está na rota de produtos. E aqui a gente está na rota de departamentos. Vamos testar. Então, clientes, produtos, departamentos. Vamos fazer o seguinte agora. Aqui em clientes a gente vai em novo cliente. Repara que já sumiu aqui, tá? Porque a gente já não está mais na rota de clientes index. A gente ainda está dentro de clientes, só que eu estou dentro de novo cliente. Então, se eu quiser, por exemplo, dar um info, eu já, por exemplo, já vai apagar. Se eu quiser editar, já vai apagar para minha classe, porque eu já não estou mais na classe aqui, desculpa, na rota clientes.index. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó. Em vez da gente colocar clientes e .index, a gente vai colocar um asterisco aqui. Ou seja, tudo que for clientes, que começar com clientes, a gente vai, independente aqui, por exemplo, se eu tiver clientes create ou clientes info, independente disso, ele vai ficar marcada a rota. Então, dessa forma aqui, que é a forma mais padronizada, né, que normalmente o pessoal mais utiliza para utilizar aqui para fazer o active aqui dos menus para verificar se está na rota que você quer e aplicar uma determinada classe aqui. Algo que você vai ver muito quando você for utilizar o Bootstrap. O Bootstrap ele trabalha muito com essa linha de classe active aqui para dar um foco maior na opção que está a opção da vez, né? A opção que está selecionada. Nessa aula a gente vai estudar um pouquinho mais sobre as opções que a gente tem para fazer loop utilizando o template Blade. Aqui a gente fez um loop aqui mostrando todos os clientes que a gente tem. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou aqui dentro do if mesmo, eu vou colocar um HR, tá? Uma linha horizontal. A gente vai ver umas outras opções aqui que a gente pode utilizar. Eu só não vou mexer nesse for each aqui. Eu vou mexer num outro aqui. Eu vou criar um outro. End for each. Bom, a gente já viu que a gente pode fazer for each aqui com as variáveis que a gente está recebendo. Você pode utilizar o for each normal. Você pode também utilizar o for normal. O for normal seria o que? A gente teria aqui arroba for, da mesma maneira que vocês fazem for no C, no PHP, no Java, que é... Eu vou
criar uma variável aqui, vou inicializar ela com 0. Esse i aqui, por exemplo, vai ser, eu vou setar uma quantidade máxima que eu vou poder, de interações que eu vou ter. E aqui eu vou incrementar esse i. Então essa aqui é a opção que eu tenho também para se fazer for, for. Aqui, por exemplo, ele vai imprimir para mim, vamos supor que vamos colocar aqui cada um dos i separado por vírgula. E aqui, sempre quando vocês forem fazer dessa forma aqui, tem que lembrar de colocar os chaves, né, para ele poder imprimir a variável. E aqui ele vai imprimir cada um dos valores para mim. Vamos dar uma olhada lá, ó. Aqui, então tá aqui, a gente tem um for de 0 a 10. Eu também posso fazer um for, vamos dar um break aqui, ó, br, aqui um br, ele não está mostrando, então break. Aqui a gente vai fazer um outro for, por exemplo, vamos supor que vocês queiram utilizar o próprio array de produtos para vocês fazerem esse for aqui, vocês também podem. Então aqui eu vou fazer o mesmo for, com o meu i variando de 0 até count de clientes que eu estou passando para ele. Então aqui, vamos supor que eu queira imprimir todos os nomes, né, dos clientes. Então eu vou utilizar aqui clientes na opção, no índice i, por exemplo, vou colocar um nome. Eu estou querendo imprimir o nome deles, né? Então eu vou imprimir os nomes aqui. Deixa eu só colocar o BR aqui para ele pular de linha, ó. Vamos testar de novo. Então eu tenho essas opções aqui de utilização do for convencional que vocês têm no C, que vocês têm no Java, no PHP também. Como também eu tenho aqui esse for each que a gente já viu, né? Que é a utilização aqui do clientes aqui, eu vou chamar ele de C aqui dentro. Então C, se eu quiser imprimir o nome, eu vou ter que imprimir dessa maneira aqui, sempre lembrando de colocar as chaves aqui, ó, para que ele possa acessar essa variável, senão ele vai imprimir lá o cifrão C. Então aqui a mesma maneira, só que aqui eu tenho outras possibilidades. Deixa eu transformar esse cara aqui, ó. Eu vou utilizar aqui uma tag P. Eu vou colocar esse cara aqui dentro. Vamos imprimir dessa maneira aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, João, ele só tem essa vírgula que está sobrando aqui, ó. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Quando eu utilizo esse tipo de for aqui, o Laravel automaticamente cria para mim, o Blade, uma variável aqui chamada loop, que é um objeto que a gente pode acessar aqui dentro. Esse loop, ele contém coisas como, por exemplo, uma verificação para ver se esse cara é o primeiro elemento. Então vamos colocar aqui, ó. Só vamos deixar com esse sinal de pipe aqui, e aqui embaixo a gente vai utilizar isso que eu estou falando, @if. Eu vou verificar agora se esse cara aqui é o primeiro elemento, porque aqui, por exemplo, utilizando esse for each aqui, vocês não conseguiriam saber se ele é o primeiro elemento, né? Nesse caso aqui, utilizando o for convencional, é só comparar com 0. E para saber se é o último, comparar com i-1, com n-1, né? A quantidade máxima menos 1. Aqui não, utilizando esse for eu não consigo saber. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser saber se esse cara aqui é o último, vou usar o objeto que ele me fornece, que é o objeto loop first, se ele é o primeiro, na verdade, aqui, né? Então, se ele é o primeiro, deixa eu colocar aqui, ó, end, eu vou imprimir end if, eu vou imprimir aqui primeiro, vírgula, aliás, eu vou colocar pipe aqui. Se ele for o último, eu vou imprimir último. Então, para ver se é o último, eu vou utilizar o last aqui, ó, last, para saber se ele é o último. Vamos dar uma olhada lá. Então esse cara é o primeiro, esse cara aqui é o último. Bom, eu consigo também aqui saber qual que é o número da iteração que eu tô. Então eu consigo fazer isso também através da variável loop. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Tudo que a gente vai imprimir aqui mesmo, ó. Vamos utilizar aqui chaves, a gente vai utilizar a variável loop, ó. Loop index. Vamos ver o que ele está imprimindo para mim aqui, ó. Então esse cara é o índice 0, 1, 2, da mesma maneira que esse for aqui faz, tá? Índice 0, 1, 2, 3, sempre começando 0. Agora, por exemplo, eu consigo pegar a quantidade massa, a quantidade total de iterações que eu vou ter aqui dentro. Eu vou fazer isso utilizando
o atributo count. Vamos testar aqui, ó. Então, é 0 de 4, só que não vai ser 0 de 4, né? A gente está utilizando aqui, no caso, índices. Então, a gente teria que utilizar iterações aqui para eu ter isso daqui um pouco mais coerente, né? Então, aqui, em vez de índice, a gente vai utilizar dessa maneira aqui, ó. Índice, eu vou colocar entre parênteses, e aqui eu vou colocar iteração. A gente também tem esse atributo dentro do loop. Então, iteration barra count. Vamos dar uma olhada lá? Agora sim, ó. Esse cara é o índice 0, ele é o registro 1 de 4. Esse cara aqui é o registro 2 de 4, registro 3 de 4, registro 4 de 4. Então, isso aqui são algumas opções a mais que a gente consegue utilizar aqui dentro do Laravel, né? Como opções que vocês têm de utilização do for each e também aqui do for convencional. A gente aprendeu algumas aulas anteriores que através do yield a gente consegue capturar um pedaço de código de um template, de uma view aqui que está dando extends no nosso layout, por exemplo aqui no section conteúdo, a gente consegue pegar toda essa parte de HTML e colocar aqui, dentro desse espaço, desse div aqui, através do yield e também através do nome da section que a gente utilizou. A gente consegue também, através do Blade, passar variáveis. Vamos supor que eu queira atribuir esse título aqui dinamicamente. Eu vou continuar utilizando yield aqui, e eu vou ter um nome aqui que eu vou passar, vamos dar um nome para ele de título aqui, ó. E da mesma maneira que a gente utilizou o section lá nos templates, filhos, né, aqui nas views, a gente utilizou, da mesma maneira que a gente utilizou o section, a gente vai utilizar o section também para passar nosso título. Só que ele não vai ter um end section, tá? Ele vai ter um segundo parâmetro aqui. Por exemplo, vamos dar um nome aqui de, nesse caso aqui é clientes. Vamos dar o nome de clientes aqui. Vamos editar cada um deles aqui, ó. Novo cliente, ó. Clientes, novo. Nesse caso aqui, clientes edit. Clientes detalhes. Vamos adicionar também departamentos aqui, ó. Departamentos. E também em produtos. Feito isso, vamos testar para ver como é que ficou. Deixa eu dar aqui só um pouquinho que pulou de linha. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Então aqui a gente está em clientes. Se a gente for em editar, reparem que ele mudou o título aqui, ó. Salvar, info, ele vai mudar para detalhes. Se eu tentar dar um novo, ele vai colocar o título de novo. Se eu for para produtos, ele vai adicionar o título de produtos e departamentos. Então, isso aqui é uma maneira de vocês passarem não somente códigos HTML, né, blocos de códigos HTML para os templates base, mas também atribuir variáveis. Esse aqui é o nome da variável que a gente está criando. Vocês podem criar quantas vocês quiserem e passar essas variáveis para os templates base. Algumas aulas anteriores a gente criou o nosso layout, que a gente chamou de principal, e a ideia é que nas nossas views a gente utilize esse layout aqui para não precisar ficar repetindo todo esse código que a gente tem aqui. A gente está reutilizando esse código aqui em todas as nossas views. O Laravel fornece também a possibilidade para a gente criar pequenos pedaços de código HTML que a gente vai chamar de componentes, que são, na verdade, agrupamentos de código que você utiliza bastante. Vamos supor que na sua página você precise ficar mostrando, por exemplo, uma lista de todos os produtos, contendo, por exemplo, um card, contendo uma foto, contendo descrição, nome, alguns botões, e esse código se repete bastante no seu projeto. Para você não precisar ficar repetindo esse código, o Laravel fornece para você a possibilidade, através do Blade aqui, de você criar componente. Vamos supor que você queira criar um componente para mostrar esse produto, esse cardzinho desse produto que você quer mostrar. Você não vai precisar mais ficar repetindo esse código HTML, simplesmente você vai dizer que você quer usar o componente do produto, por exemplo, para exibição desse card. Então aqui a gente vai criar, ó,
Vamos criar uma pastinha aqui para a gente agrupar todos os nossos componentes, tá? Ó, eu estou colocando o nome de componentes em inglês aqui, vocês podem utilizar em português se vocês quiserem. E aqui dentro a gente vai criar um novo arquivo, vamos chamar de alerta. De alerta.blade.php. E aqui dentro a gente vai colocar um código. Vamos colocar aqui uma div, ó, seguida de outras duas divs. Vocês devem ter recebido um código CSS. A gente vai pegar esse código CSS que vocês receberam aí durante agora nessa aula. Vocês vão colocar lá dentro de app, tá? Lá dentro de public CSS, desculpa, app não, principal. Aqui dentro de principal. Aqui embaixo, vocês vão colar esse código CSS. Ele é relacionado aqui. Ele tem um box. O que esse box vai fazer? Ele vai desenhar um quadradinho na tela com uma sombra e tal. Vocês vão ter aqui também, deixa eu dar uma alinhada aqui, ó. Vocês vão ter também esses info que são na verdade background, né? Ele vai trocar o background do quadrado, do retângulo lá que a gente desenhou. A gente tem a parte do title, que é uma seção ali do nosso box, onde a gente vai colocar o nosso título. Ele vai pintar o título de modo diferente. E aqui é a parte do corpo, tá? Tá escrito message aqui, que é a parte do corpo do alerta. Esse cara aqui simplesmente vai mostrar um div utilizando esse CSS aqui. Vamos colocar aqui, ó, class igual vamos chamar aqui de box e vamos chamar de info aqui, ó. E aqui, por exemplo, vamos colocar class igual a title e aqui class igual a MSG, que vai ser onde eu vou passar a minha mensagem. Bom, está criado o nosso componente, é esse nosso componente. Então aqui, por exemplo, vai o título da mensagem, vamos colocar aqui o título, desculpa, do alerta, né? Aqui vai o corpo do texto do alerta. Agora eu vou chamar esse componente aqui. A utilização do componente é bem simples, tá? A gente vai eleger aqui uma view para a gente poder testar. Eu elegi aqui departamentos.blade.php. Aqui embaixo, para eu poder utilizar o meu componente, simplesmente eu vou chamar aqui component. Se vocês utilizarem component aqui, ó, ele já vai completar para vocês. Precisa do component e o end component, tá? E aqui vou passar o nome. Como vocês já sabem, se o meu Blade está dentro de uma pasta, eu vou utilizar aqui o nome da pasta, ponto, o nome do Blade, alerta. E aqui eu já acabei de inserir esse meu componente. Vamos testar? Então aqui o meu alerta já apareceu, eu posso replicar esse meu componente. Então aqui eu tenho um pedacinho de código HTML pequeno, mas aqui vocês poderiam ter um código grande HTML que vocês utilizariam aqui apenas 2 linhas para poder exibir esse componente na tela de vocês. Então aqui com com poucas linhas de código eu estou mostrando os alertas. Eu não estou precisando ficar replicando o HTML. E quando eu quiser modificar esse alerta aqui, eu vou em um único lugar, que é dentro do componente. Bom, a gente tem a possibilidade aqui também de passar dados aqui para o nosso alerta. A gente vai ver isso aqui na próxima aula. Agora aqui dentro do nosso componente, vamos supor que eu queira exibir um código HTML, que eu tenho um código HTML aqui dentro do meu componente. Vamos colocar um parágrafo aqui, ó. Dentro do parágrafo eu vou ter, por exemplo, um strong aqui. Erro, por exemplo, aqui, ó. Erro inesperado. E aqui eu vou ter um outro parágrafo, por exemplo, contendo ocorreu um erro inesperado. Então eu tenho aqui duas tags, né, de parágrafo dentro do componente. Se eu for ver o que está acontecendo, por enquanto não está acontecendo nada. Esses parágrafos não estão sendo exibidos em lugar nenhum. Para eu poder exibir esse conteúdo interno que vocês estão vendo aqui dentro de componente, eu vou precisar lá dentro de componente dizer aonde que todos esses dados aqui, esses HTML que eu estou inserindo aqui dentro devem aparecer. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai substituir o corpo do alerta aqui, ó, por uma variável, pelo slot aqui
uma variável chamada slot. Ele automaticamente vai criar para mim esse slot, tá? Como eu estou utilizando o componente, esses HTML aqui vão ser passados para o meu componente através de uma variável chamada slot. Então, aqui a gente vai dar um atualizar. Reparem que já apareceu aqui, tá? O mesmo HTML que a gente colocou já apareceu aqui. E também eu tenho a possibilidade de passar parâmetros. O que são parâmetros? São variáveis que eu quero, a partir aqui da minha chamada, eu quero passar diretamente para o meu componente. Vamos supor que eu queira passar um título para ele aqui. Para eu poder passar um título, eu posso utilizar aqui como parâmetro, tá? Como segundo parâmetro aqui do component, eu posso passar para ele um array associativo. E nesse array associativo, por exemplo, eu vou passar um título. E aqui eu posso passar, por exemplo, aqui, na verdade, um array associativo, né? Então, setinha. E aqui eu vou colocar erro fatal, por exemplo. Erro fatal. Aqui vocês podem passar através da vírgula quantas variáveis vocês quiserem, tá? E aqui no alerta, eu vou receber o título, então eu vou trocar esse meu título aqui pelo título. Então eu vou receber o título lá através de uma variável chamada título, que eu vou envolver aqui com chaves. Então esse mesmo cara aqui eu vou repetir várias vezes aqui, tá? Eu vou substituir. E vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Então a parte da formatação de título a gente está vendo aqui, o erro fatal que está sendo passado para a gente. E a parte do corpo da mensagem, que é o HTML, que pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um texto comum, mas aqui eu só estou querendo exemplificar, passando aqui para vocês o slot inteiro, tá? Bom, vocês perceberam que lá dentro do nosso CSS vocês têm, deixa eu abrir aqui, ó, principal CSS, vocês têm vários tipos aqui de classes, né? A gente está utilizando esse info, mas vocês têm a success, têm a error e tem o warning. Cada um vai pintar de uma forma diferente o background. A gente pode passar também esses dados aqui, como por exemplo info, success, error e warning, para ele, por exemplo, de um modo informando uma variável, informando qual desses tipos aqui de box que eu quero. Então aqui no nosso alerta, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai receber, vamos copiar esse cara aqui, a gente vai receber aqui, ó, o tipo. Vamos chamar de tipo aqui, ó, de alerta. E aqui a gente vai passar para ele. Deixa eu só... eu vou apagar esses caras de novo, ó. Eu vou passar para ele o tipo do alerta. Então aqui, tipo... Vamos supor que esse cara aqui seja info, né? Info. E eu vou replicar esse cara aqui, ó. Aqui vou passar... o que eu chamei lá? Deixa eu ver aqui, ó. Info, error, success, vamos colocar aqui, ó, error, success e warning. Vamos dar uma olhada lá, aqui. Então agora a gente já pintou todos eles aqui de modo diferente. Então a gente está criando, estilizando o nosso componente aqui. Vocês podem passar quantos parâmetros vocês quiserem, tá? Isso aqui é livre. E na próxima aula agora a gente vai ver como que a gente pode chamar esse componente de uma forma diferente, sem ter que utilizar o component aqui. Nessa aula a gente vai customizar a chamada do nosso componente. Vocês vão abrir a pasta app providers e o arquivinho chamado app service provider. O que é um service provider? O Laravel ele é dividido em várias partes, então ele é totalmente modular. E cada parte, vamos supor que cada parte precise fazer alguma coisa. Vamos abrir aqui, por exemplo, o Auth Service Provider. O Auth Service Provider ele tem aqui uma funçãozinha chamada boot. Na verdade, todos, tá? Todos os Service Providers, eles têm funções register e boot. O que vai acontecer? Quando a sua aplicação vai subir, ou seja, chegou uma requisição na sua aplicação, chegou lá no index, e daí o index precisa subir todo o seu sistema. O que ele vai fazer? Ele vai chamar todos os service providers que estão registrados no seu sistema. O que o service provider vai fazer? A parte da autenticação vai carregar tudo que precisa da parte da autenticação. Por exemplo, né, a gente não viu ainda, mas
você tem a possibilidade de chamar um facade aqui, auth o user, por exemplo, para receber o user em qualquer parte do seu código. Se você fizer auth user, você vai ter acesso ao usuário. Bom, onde que isso é carregado? Isso é carregado dentro de Service Providers. Quando a aplicação de vocês sobem, é executado o método register de todos os Service Providers que tem na sua aplicação. Tem vários, tá? Cada módulo do Laravel, ele tem um Service Provider, que, por exemplo, tem um Service Provider das rotas. Aqui, ó, aqui dentro de... Deixa eu ver se ele tem register. Às vezes tem alguns que não tem register e tem boot, tá? O boot vai ser... O que vai acontecer? O Laravel vai chamar o register de todos os service providers, depois ele vai passando, chamando do boot. Lá dentro do register, normalmente você vai pôr declarações relacionadas ao container do Laravel, que está relacionada, por exemplo, à injeção de dependência. O que é injeção de dependência? Aí dentro do construtor, por exemplo, da sua classe, você colocar lá que você quer receber um usuário, uma classe usuário, ele automaticamente vai instanciar essa classe usuário para você e ele está injetando essa dependência dentro da sua classe. Então toda essa parte de injeção de dependência é realizada através desse register aqui, dos register, tá? De todos os service providers. Nesse caso aqui, por exemplo, em root, ele não tem um register, é porque é normal, às vezes você tem um service provider que não tem register, mas tem o boot. O que vai acontecer? O Laravel vai chamar os registers de todos os service providers e depois vai sair passando em todos os service providers chamando boot. Esse boot aqui são inicializações que dependem, por exemplo, de inicializações realizadas anteriormente dentro do register. Nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Por exemplo, vocês estão vendo que tem map aqui, tem uma funçãozinha chamada map. Ele tem o map web routes, map API routes. Aqui, por exemplo, o que ele está fazendo? Ele vai criar as rotas para vocês de acordo com o que vocês colocaram lá no routes web.php e no routes.api.php. Então é aqui o lugar onde ele carrega as rotas. Então aqui vocês estão vendo que tem vários service providers. Nem todos estão aqui, tá? Só tem aqui os service providers que você pode mexer, mas aqui em vendor, por exemplo, na pasta vendor, que é onde tem todo o core, o do Laravel, você vai encontrar vários service providers aqui, tá? Cada pacote, por exemplo, que você baixa separadamente, vem com os service providers, que é para inicialização do pacote, para inicialização do container, de rotas, facades, várias coisas que o Laravel fornece. Bom, a gente vai ver algumas coisas dessas relacionadas no curso, tá? Mas o que a gente precisa saber agora é que a gente quer registrar um componente. A gente vai registrar um componente, a gente vai vir aqui na função boot, que vai ser chamado, aqui primeiro ele vai chamar o register, só que a gente não vai registrar o componente no register, a gente vai registrar diretamente aqui no boot, tá? Por quê? Porque a gente vai utilizar um facade aqui chamado blade. Esse blade aqui ele precisa ser carregado, então ele vai chamar o service provider, o register de alguém do blade aqui para carregar esse facade aqui, para depois a gente poder utilizar. Aqui a gente não tem ainda, vamos supor que a gente não consiga ter acesso ao blade aqui, então a gente vai chamar diretamente no boot aqui, que é o lugar onde a gente já vai ter acesso ao blade. Então aqui a gente vai utilizar uma funçãozinha aqui chamada component. Essa funçãozinha aqui serve para eu registrar o meu componente. Então aqui eu vou passar para ele qual que é o path, o nome do meu blade, né? Que ele vai estar dentro de components.alerta. E aqui eu vou dar um nome para esse meu componente, eu vou chamar de alerta. Isso significa que em qualquer parte do meu código agora, do meu blade, eu não preciso mais declarar componente, nem preciso declarar esse alerta. A única coisa que eu preciso declarar aqui é a palavra alerta aqui, ó. Alerta, end alerta. E eu não preciso mais declarar o blade aqui no caso, né? Eu vou retirar fora esse blade aqui, de todos, tá? Vocês podem retirar de todos aí. Aqui faltou umas aspas aqui, ó. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Tá, aqui vocês vão repetir para todos, tá? Então aqui, em vez de ser component aqui, eu vou colocar alerta. Aqui dentro do Visual Studio Code, tá? Só para vocês saberem, vamos supor que eu
selecionei essa palavrinha aqui, eu quero trocar todas as palavras aqui ao mesmo tempo. Eu vou digitar Ctrl F2. Vocês primeiro selecionam a palavra, tá? Ctrl F2 e automaticamente aqui ele vai trocar todas as palavras para vocês. Vamos chamar agora, vamos testar. Vamos utilizar aqui. Falta a gente declarar o Blade, tá? Vamos declarar o Blade aqui em cima, ó. Blade. Deixa eu ver se ele automaticamente declara para mim aqui. Não. Vamos utilizar o use aqui. Use illuminate barra support barra facades barra blade. Vamos testar novamente. Deixa eu ver o que ele está reclamando agora. Eu errei aqui, suporte, gente. É suporte com 2 P's, tá? Suporte com 2 P's aqui. Vamos testar. E tá aqui o mesmo resultado. Então isso aqui serve para vocês estilizar, customizar um pouco mais os componentes. Vocês podem criar bibliotecas de componentes aqui e reutilizá-las todos em seu projeto. Nessa aula a gente vai aprender como trabalhar com switch case dentro do Blade. A gente vai criar aqui uma nova view, vamos chamar de opções, ó. Opções.blade.php. Vocês devem ter recebido um arquivo contendo vários CSS, né? Alguns estilos. A gente vai copiar esse CSS lá dentro do nosso public, da nossa pasta public. Deixa eu achar aqui, ó. Pasta public, CSS principal. É um CSS para a gente fazer um pequeno menuzinho, nada demais, está muito parecido com o que a gente já fez. A gente vai criar aqui dentro desse opções, vamos herdar aqui da mesma maneira que esses outros aqui, a gente vai herdar o layout do principal aqui. A gente vai chamar aqui de opções. Aqui a gente vai dar um end section, e a gente vai adicionar aqui agora, ó, algumas, vamos colocar um div aqui. Aqui a gente vai criar um UL e a gente vai criar um li vezes 4 aqui. Dentro desse li a gente vai colocar aqui dentro, a gente vai colocar um A contendo link aqui. A gente vai retirar isso aqui por enquanto. E aqui cada um desses links aqui a gente vai usar como classe uma cor diferente. Vamos colocar aqui class igual. Vamos deixar assim por enquanto, ó. Aqui, esse cara aqui vai ser warning. Esse cara aqui vai ser info. Esse aqui vai ser success. E esse último aqui vai ser error. Cada um diferente, tá? Agora, o que a gente vai fazer, ó? Dentro de option aqui desse div nosso aqui, ó. Aliás, desse div aqui, ó. Class igual, vamos chamar aqui de options. A gente vai colocar esse mesmo texto que a gente tem aqui, ó. Vamos colocar aqui dentro desse A aqui, ó, que é o texto que vai aparecer. Certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um endereço para cada um aqui. Esse endereço ele vai fazer parte da nossa rota. Vamos adicionar a nossa rota antes disso, ó, aqui em roots, web.php. A gente vai ter uma rota aqui que a gente vai chamar, vamos chamar aqui get, né? Root get. Vamos chamar aqui de opções. E para esse opções aqui a gente vamos fazer ele receber um parâmetro. Esse parâmetro aqui vai ser, vamos chamar de opção. Só que essa opção aqui, ele vai ser uma opção que pode ou não existir. A primeira vez que eu chamar essa rota, ela não vai existir, então vai ser um parâmetro opcional, certo? E aqui eu vou chamar uma função, function. Para essa função aqui, eu vou setar essa opção, eu vou deixar ele como null aqui, ó. Se caso a pessoa não passar, vai ser passado null, vai ser criada uma opção com valor null. E aqui eu vou dar um return view. Return view. A minha view que eu acabei de criar, ela está dentro de, deixa eu achar aqui, ó, resources, views, outras, né? Vamos chamar aqui, ó, outras ponto opções. E eu vou passar aqui, compact, vou passar aqui um array
contendo opção, que vai parar lá dentro da nossa view. Então, com essa opção aqui, a gente vai fazer alguma coisa lá dentro. Vamos criar também lá dentro do principal uma rota para esse nossas opções. Vamos criar aqui, ó, uma nova rota. Vamos criar um LI a mais aqui. Contendo, aqui no caso, vamos dar um nome para nossa rota aqui, né? Vamos chamar de opções, ó. Name opções. Esse vai ser o nome da nossa rota. Aqui a gente vai colocar, dentro aqui a gente vai colocar opções, que é o nome da nossa rota. Opções aqui e opções aqui, ó. Fazendo isso, vamos dar uma olhada aqui, ó. Já deve aparecer para a gente opções. Deixa eu ver o que está acontecendo. Vamos voltar para o nosso layout. Vamos dar uma olhada nas opções. Section, aqui o section é conteúdo, tá? Faltou colocar essa parte aqui, ó. Section conteúdo, aqui, que vai envolver desde o início aqui, ó. Contendo toda essa parte do título vai ficar fora aqui, ó. Vamos colocar fora. Vamos dar uma olhada lá. Então aqui a gente tem um menuzinho, tá? A ideia desse menuzinho aqui é a gente vai clicar aqui, vai selecionar uma opção, ele vai mandar a gente para essa mesma rota, vamos fazer isso, ó. Ele vai mandar a gente para essa mesma rota, vamos colocar aqui, ó, route, aqui dentro de route a gente vai colocar opções e a gente vai passar uma opção aqui para ele. Cada um deles aqui vai ser diferente, tá? Ele vai passar uma opção diferente. Esse cara vai ser 1, esse cara vai ser 2, 3, 4, que é o que vai acompanhar o option lá, né? Aquela optional, esse parâmetro aqui que a gente está passando, que é a opção. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Com esse opção, aqui dentro mesmo desse layout, a gente vai fazer aqui embaixo uma verificação. Vamos utilizar o nosso if, ó, if e set, esse cara aqui, que é a minha opção. Vou fechar o meu if, end if. Se esse meu if estiver setado, o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou fazer um switch case. Como é que a gente pode fazer o switch case dentro do Blade, utilizando o Blade? Somente switch aqui, ó, switch. E aqui para o switch eu vou passar a minha opção. Eu vou fechar o meu switch, ó, sempre lembra de fechar, end switch. E aqui dentro eu vou utilizar o case, @case, cada uma das opções. Então aqui eu estou passando a opção 1, 2, 3 e 4. Eu vou fazer aqui, ó, case 1. Lembrando que da mesma maneira que vocês utilizam o switch dentro do PHP, aqui vocês também precisam dar um break, tá? Então a gente vai utilizar o @break. Então aqui eu vou para cada uma das opções aqui, ó, eu vou fazer, eu vou criar aqui uma opção. Então eu vou dar os cases, né? Então eu vou ter aqui o 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. O que eu vou fazer dentro desse case? A única coisa que eu vou fazer vai ser apresentar uma mensagem que vocês estão vendo, que vocês já têm aqui, por exemplo. Vamos pegar cada um desses alertas aqui, ó, vamos copiar todos lá para dentro do opções, e a gente vai colocar cada uma das opções aqui dentro da sua adequada. Então a primeira aqui é warning. Então a gente vai ter o warning. Vamos pegar aqui o que tem o warning e a gente vai colocar lá. Esse cara aqui, ó. Warning. Vamos colocar aqui warning. Esse segundo aqui vai ser de info, então a gente vai colocar o info aqui. A ideia de switch é a mesma coisa quando vocês têm várias opções para vocês ficarem evitando utilizar if else. Porque você pode colocar aqui, você também tem a opção de utilizar o if, tá? Você pode colocar if alguma coisa, por exemplo, tá? Else ou else if. Essa opção que vocês também tem dentro no caso do Blade, tá? End if.
Para vocês ficarem, para evitar ficar utilizando esse tipo de construção, quando vocês têm várias opções, a gente vai utilizar o switch case. Então aqui, alerta, esse cara aqui vai ser do tipo info, vamos colocar info aqui, ó, info aqui também. E mais dois aqui a gente termina. Esse cara aqui vai ser do tipo success, vamos colocar success aqui, ó, success, aqui também. E por fim, a gente tem o tipo que é error. Vamos colocar aqui, ó, error. Error e error. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai testar. Deixa eu tirar esses outros códigos que a gente não vai utilizar. Vamos para nossa página aqui então. Atualizei. Então aqui, de acordo com a opção que eu estou selecionando, reparem que ele está modificando aqui. Ó. A primeira vez que eu entro aqui não vai mostrar nada, porque não tem opção, ele está nulo. E aqui na medida que eu vou mostrando, ele vai mostrando para mim o alerta relacionado com a cor da mensagem que eu estou clicando. Bom, como exercício para vocês, vocês vão setar, vocês estão vendo que aqui dentro do principal.css a gente tem um selected. Então esse cara aqui é para estar selecionado, vamos supor que a gente tem aqui a opção, esse cara aqui, ó, esse options aqui, ó, o error, por exemplo. Vamos colocar o selected aqui no class, vamos atualizar, ele vai ficar aqui com uma borda, tá? Então, como exercício para vocês, adiciona essa classe aqui, ó, de acordo com a opção corrente. Então, se eu tiver na opção 1, ele vai adicionar essa borda aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui. E se eu não tiver nenhum deles, que é o caso aqui quando eu acabo de entrar, nenhum deles está selecionado. Então, nenhum deles vai ter a classe.